Olá, tudo bem? Me chamo Genildo e hoje, junto da minha colega Sara, iremos explicar um pouco do que é JavaScript e como funciona um pouco essa linguagem. Olá, no nosso vídeo de introdução ao JavaScript, hoje vamos explorar os conceitos fundamentais dessa linguagem de programação que é essencial para o desenvolvimento web moderno. Vamos entender desde a síntese básica até a criação e utilização de variáveis e tipo de dados. JavaScript é uma linguagem de script amplamente utilizada, principalmente em desenvolvimento web. Sua síntese é simples e direta, mas é fundamental entender os elementos básicos como declarações, operadoras e funções. Cada linha de código geralmente termina com ponto e vírgula. E usamos chaves para agrupar blocos de código como em loops e funções. As variáveis são um dos conceitos mais importantes em JavaScript. Elas são usadas para armazenar dados que podem ser manipulados ao longo do programa. No JavaScript moderno, temos 3 palavras-chave principais para a declaração de variáveis: var, let e const. O var é menos utilizado atualmente, por ter um script mais amplo e por não respeitar o escopo do bloco. O let é ideal para variáveis cujo valor pode mudar, enquanto const é usada para constantes, ou seja, valores que não devem ser alterados após a inicialização. No JavaScript, os tipos de dados são divididos em primitivos e objetos. Os tipos primitivos incluem os números, strings, cadeiras de caracteres, booleanos, verdadeiro ou falso, null, nulo, undefined, indefinido e symbol, símbolo. Cada tipo de dado tem suas características e comportamentos únicos, o que é crucial para o uso eficiente de variáveis e para evitar erros no código. Sabendo escolher e manipular os tipos de dados corretamente é uma habilidade fundamental para qualquer desenvolvedor. Agora o Genildo vai dar um exemplo o que é possível realizar utilizando essa linguagem. Então, aqui nós vamos apresentar um pouco de como é uma página, um exemplo de uma página que pode ser feito utilizando JavaScript. Aqui fizemos uma página básica, somente um pouco de HTML, CSS e também nosso JSON, que seria o JavaScript, somente para poder mostrar como é possível criar coisas incríveis com essa linguagem, sem demandar tanto esforço e sem a utilização de nenhuma biblioteca, sem utilizar nenhum framework, somente o que já tem aqui nativo na nossa linguagem. Primeiramente, eu vou explicar um pouco do corpo da nossa página. Tem aqui nosso HTML, certo? Está estruturando a página. Aqui já tem nosso CSS. Inclusive, como podem ver, eu gosto de utilizar HTML, CSS, JavaScript, tudo numa página só. Porque eu acho muito mais prático. Em vez de criar um HTML, um CSS e um JavaScript e ficar linkando, assim fica bem menos arquivo, fica bem mais fácil de mexer, na minha opinião. Entretanto, se você criar vários, um para cada coisa, e linkar, vai funcionar da mesma maneira, só é um pouco mais trabalhoso. Aqui no style tem nosso CSS, é somente o básico aqui, ó, nada demais. Isso aqui eu não vou explicar, mas se quiser dar uma pausa no vídeo para poder ler um pouco do código, mas somente a estilização da nossa página. Chegando aqui, ó, temos um pouco o body do HTML, o corpo, que é a criação dos nossos botões. Que eu ainda não mostrei qual é o exemplo, mas aqui já tem como ter uma noção. Tem um spoiler do que vai ser. Borracha, função de pincel, etc. E aqui chega a parte do nosso script, chega a parte do nosso código de JavaScript. Que aqui já é uma linguagem de programação, já não é mais uma linguagem de marcação. Aqui, primeiramente, temos o const canvas, que ele serve para obter referência do elemento canvas para poder desenhar. Aqui no const ctx, ele obtém o contexto de 2D para poder desenhar no Canvas, ou seja, vai ser um desenho 2D, não algo 3D, que inclusive não vai ser utilizado aqui 3D, né, somente 2D. Aqui no Canvas Width, Canvas Widget, ele serve para definir a largura e a altura do Canvas, com base no tamanho da janela, para poder definir o tamanho da nossa tela. Aqui temos Let Paint False, Let Color, Let Line Width e Let Erasing. Isso aqui, essas variáveis nesse let, o paint, ele serve para ele controla se o usuário está atualmente desenhando, sabe? Aqui no let color, ele armazena a cor do pincel. Esse aqui, ó, no line width, armazena a espessura do pincel. E por último, a ease erasing, ele serve para controlar se a função da borracha está ativa. Um pouco mais abaixo, temos algumas funções, ó. A função Start Position, ela serve basicamente para poder ativar o modo de desenho quando o botão do mouse é pressionado em cima dela. End Position,
ele desativa o modo de desenho quando o botão do mouse é solto. E aqui um pouco mais embaixo, no Draw E, ele serve para desenhar no Canvas. Desenha no Canvas com base na posição do mouse no estado atual. Se está desenhando, se está apagando. Um pouquinho mais para baixo tem aqui alguns eventos, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, Canvas Add Event Listen. Aqui, o mouse down, mouse up e o mouse move. Eles controlam o início, o fim e também o processo de desenho. Um pouquinho mais para baixo tem aqui document.getElementById. O change, tanto no color pick quanto no brush size, ele serve para atualizar a cor e espessura do pincel conforme a seleção do usuário. Aqui, ó, no Erase Button, o clique ele serve para alternar entre o modo de desenho e borracha. O clique no Clear Button serve somente para limpar o canvas. E aqui, ó, em Resize, serve para ajustar o tamanho do canvas quando a janela é redimensionada. E é basicamente isso nosso código, é bem simplesinho. Agora eu vou mostrar um pouco de como ficou. Nada demais. E se vocês repararem, todas as nossas funções, nossos eventos vão estar aqui. Primeiramente, vamos aqui em para mudar a cor, simplesmente mudando o vermelho, o verde e o azul do RGB, ou arrastando aqui a barrinha, ó, quero um vermelho. Posso mudar o tom do vermelho aqui, ó, deixar preto, branco, deixar um vermelho mais claro, mais escuro, deixar um vermelho normal. Aí é só arrastar aqui, ó, eu arrasto. Se eu colocar aqui o pincel menor, coloco um 10, por exemplo, vai ficar mais fino. Eu vim aqui, mudo a cor de novo, posso desenhar. Putz, não gostei, eu quero apagar essa parte aqui, ó. Eu venho com a borracha e apago. Apaguei, mas não gostei de nenhuma parte do desenho. Venho aqui e limpo. Simples. Agora que eu quero desenhar de novo, eu clico em desenhar, faço meu desenho, ou limpo, faço de novo, enfim. Vou desenhar aqui um desenho bem basiquinho, fazer uma florzinha, deixa eu ver, desenhar, fazer uma flor, deixa eu amarelo, diagonal. Gostei do meu desenho, aperto em salvar. Na hora que eu clicar em salvar, vai ser salva uma imagem chamada desenho.jpg. Posso abrir aqui minha imagem? Aqui a imagem que desenhamos. E ela vai ser do tamanho da nossa tela. Nossa tela original do nosso computador. Então, se for uma tela mais quadrada, vai ser uma imagem mais quadrada. Como meu monitor é um pouco mais retangular, ficou dessa maneira. Mas enfim, essa foi a aula básica, explicando, introduzindo um pouco sobre a linguagem. E também dando um exemplo básico de como funciona, né? Espero que tenham gostado e é isso. Um pequeno adendo, eu reparei que não mostrou no vídeo, mas enfim. Tem como mudar as cores aqui e aqui muda o tamanho do pincel.